pela lembrança. Ok, gente, estamos no nosso mês falando sobre nova identidade. Se você não assistiu a pregação da semana passada, assista, porque isso é uma série. Daí você já perdeu o primeiro capítulo, né? Então vai lá no nosso canal do YouTube e assiste a mensagem da semana passada. Né? Deus nos abençoa aí com um irmão precioso, né? O Giovanni. Giovanni e Thalita são uma família de missionários. Levanta a mão aí, Giovanni. Hoje ele tá sozinho, né? Mas tem Thalita e os filhos, eles estão participando com a gente. São obreiros missionários da Jocum, aqui em Monte das Águias, em Almirante Tamandaré. E eles têm nos abençoado muito, né? Não só com o trabalho, mas com a presença deles e a inspiração que eles trazem para a gente. Obrigado, Giovanni. Ficamos umas 3 horas batendo papo essa semana sobre as coisas do reino de Deus. E o Giovanni é dessa área. Então, nós estamos relançando aí a área da nossa identidade, né, da nossa série de mensagens Nova Identidade. E essa arte aqui agora vai para o YouTube com os temas das mensagens. E o que a gente quer é que essa mensagem alcance muito mais gente. Você não quer que essa mensagem vá muito mais além? Né? Nós estamos aqui talvez em 50 e poucos, 60 pessoas, mas acho que muitas mais pessoas podem ouvir essa mensagem. Então, aí, muito obrigado, Giovanni, a nova arte, né? Da nova identidade, nova arte. Ok, vamos lá então. E como eu já anunciei para vocês ali no grupo dos membros, né? Hoje nós vamos falar sobre sou discípulo de Cristo, ok? A primeira característica da nossa identidade, que foi semana passada, é a mais importante. É lá que tudo começa. Se esse pilar do sou filho tiver meio complicado, tiver um alicerce meia boca, você vai ter problemas na tua vida espiritual. Você vai querer seguir a Jesus e não vai dar certo. Você vai querer servir e vai virar uma confusão, porque você não vai entender aquilo que é mais importante. A filiação, a adoção. O que aconteceu com você quando você foi salvo por meio de Cristo Jesus e transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, este é o fundamento. Eu sou filho de Deus. E por isso a primeira mensagem que abriu a série. Agora, não menos importante, né? Temos aqui o sou discípulo de Cristo. Quero ler um versículo bem curtinho, né? Para que a gente possa basear então essa nossa reflexão. E esse é um versículo bem fácil aqui de 1 Coríntios 11:1. Vamos ler juntos? Curtinho, né? Vamos lá, todo mundo bem forte. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ok, mais uma vez, com força. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo, carta aos Coríntios. Né? O apóstolo Paulo está dizendo, corajoso ele, não é? O que você acha? Você diz isso hoje para as pessoas? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo? Eu vi várias fisionomias aqui, né? Será que Paulo é melhor do que você? Será que Paulo tem acesso à graça, ao conhecimento, à comunhão, ao poder de Deus em Jesus Cristo mais do que eu e você? Sim ou não? Não. Mas Paulo foi um homem que buscou isso na vida dele. Paulo foi um homem que ele quis viver essa nova identidade em Cristo. E ele é um testemunho maravilhoso de transformação e de nova identidade. E aqui aos Coríntios, ele tem coragem, ele tem peito para dizer para aquela igreja: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Estão vendo? Há uma cadeia aqui. Paulo não está trazendo a glória para ele. Às vezes a gente fica com falsa modéstia, né? Eu amo o crente com falsa modéstia que diz assim: ai não, pastor, eu não consigo. Ai, eu preciso orar mais. Por que não ora? Eu preciso ler mais a Bíblia. Por que não lê? Ai, eu queria tanto participar da vigília. Por que não participa? Eu quero me firmar na fé. Por que não se firma? Simples assim.
temos muitas falsas modéstias. E atrás dessa falsa modéstia, sabe o que está escondido? Uma falta de posicionamento diante daquilo que a gente crê. Gente, a palavra de Deus, ela sempre nos confronta, tá? Desculpa, é a palavra de Deus. E nós precisamos ser confrontados nos dias que nós estamos vivendo. Confrontados pela pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero então que nessa semana você comece a pensar nisso. Quando eu vou começar a dizer para as pessoas, sejam meus imitadores, assim como eu estou imitando Cristo? Quando que você vai começar a dizer isso a respeito da sua vida? Vai deixar para falar isso lá no céu? Lá no céu alguém vai precisar saber que você é imitador de Cristo, Carol? Vai, Igor. No céu alguém vai precisar saber que você imita Jesus? Não, porque lá já encerrou tudo, né? Lá a gente já vai ter sido transformado na presença, na glória de Deus, completamente transformados, e seremos perfeitos e plenos completamente em Cristo Jesus. Essa fala para lá não adianta. Essa fala é para aqui. É para você e é para hoje. Sejam imitadores de Cristo, assim como, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre ser discípulo. E eu fiquei pensando tanto nisso. E eu pensei, meu Deus, mas isso é um assunto, às vezes, meio esgotado já, né? Porque a gente fala tanto de discípulo está na boca dos crentes falar, sou discípulo de Jesus, participo do discipulado, faço o discipulado ou não faço o discipulado. Mas ser discípulo e discipular é uma coisa que a gente fala tanto no contexto da igreja. Mas eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda e uma avaliação. E essa avaliação a partir de mim, porque é a minha identidade que está sendo construída aqui. Se eu verdadeiramente sou um discípulo. Então vamos lá, aos conceitos. Né? E o conceito de discípulo, achado em dicionário, tá? Aplicado à Bíblia, mas achado no dicionário. Discípulo é um aluno. Ok? Discípulo é um aprendiz. É um seguidor que está disposto a dar seguimento ao trabalho do mestre. Isso eu achei em dicionário. O discípulo é um seguidor que está disposto a dar seguimento ao trabalho do mestre. É um seguidor devotado e convicto nas ideias, nos conselhos e no exemplo do mestre. Sabe qual palavra é usada aqui, nesse texto de 1 Coríntios 11, ela repete uma vez no texto, ou melhor, 2 vezes. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A palavra grega é mimetai. Mimetai, a gente tem uma palavra em português, talvez não muito conhecida, que é o mimetismo. Alguém sabe o que é mimetismo? Mimetismo é quando algum ser da natureza, né, ele se adapta, ele se transforma para a sua proteção. Você já viu às vezes borboleta que está numa pedra e que você não percebe que é borboleta porque ela se mistura ali com o desenho da pedra? Né? Ou um camaleão, né, que já tem uma característica, e às vezes a gente vê fotos, né, de bichos, de insetos, de répteis, que eles têm essa capacidade de se passar como se ele fosse um pedaço de um galho, ou uma árvore, ou um monte de folha. Isso é mimetismo, é adaptação. Essa é a palavra usada. E aqui o que Paulo está falando é o seguinte, é que ele está se adaptando, ele está se parecendo com Jesus. Ele quer que ele seja confundido com Jesus. Que as pessoas olhem para ele e se confundam. Quem que é isso? O que é isso aqui mesmo? É Paulo ou é Cristo? É Jerusa ou é Cristo? É Adriana ou é Jesus Cristo? Isso é sermos imitadores. Ainda, imitador é aquele que recebe disciplina ou instrução. Por isso que a palavra discipulado, ela está associada à disciplina. Ok?
A gente gosta do discipulado, mas a gente não gosta da disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é o hábito de fazer até aprender. Disciplina também é utilizado na nossa língua portuguesa como uma correção. Correção por quê? Porque foi lhe dada uma orientação e essa orientação não foi seguida. Então você precisa ser disciplinado, ou seja, você precisa ser corrigido para voltar. É assim que Deus se relaciona conosco. E lá em Hebreus vai dizer que Deus disciplina quem? Deus disciplina quem? O filho que ama. Onde há amor, há disciplina, há correção. O discípulo é aquele que segue as ideias ou imita os exemplos do seu mestre. No Antigo Testamento, lá no hebraico, a palavra é talmid. E talmid significa também aluno. Ou seja, está falando de um processo de aprendizado, de uma busca de conhecimento. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente cheia de conhecimento das coisas espirituais, mas vazias de vida espiritual. Concorda comigo? Porque no nosso entendimento, conhecimento é o quê? É aqui, não é aqui. Mas para um judeu, numa cosmovisão judaica, conhecimento não era aqui, era aqui. Era a experiência, era o viver junto, era o partilhar, era o experimentar. E é nesse contexto, então, que a gente vê Jesus falando sobre discipulado. Discipulado não é uma sala de aula. Você viu alguma vez nos evangelhos Jesus dizendo: vamos à nossa sala de aula, todo mundo sente nas suas carteiras, né? Guarde a lancheira, porque agora não é a hora do intervalo. Pegue o seu caderno e vamos começar a aula. Alguém viu isso nos evangelhos? Então isso não é discipulado. E muitas vezes é o que a gente faz hoje. O que Jesus fez? Começou a chamar o povo e simplesmente seguia. Ia levando o povo para todo lugar, dando um puxão de orelha aqui, pregando alguma coisa ali. Os discípulos vendo o que Jesus estavam fazendo, e ali eles estavam aprendendo na prática. Hoje o mundo se espertou em muitos aspectos na questão da educação, e começaram a perceber que aquilo que a gente recebia de bagagem de conhecimento antigamente, não se aproveitava 1/1000 daquilo. E hoje então existe muito a questão de praticar. De eu saber por que eu aprendo matemática. E a tal das disciplinas, das multidisciplinas. Porque daí vem a matemática, vem o português, daí vem a história, daí vem a biologia, daí vem a química. Tudo vai se juntando na vida, porque é assim a vida, não é? A vida é junto, ela se soma de todos esses conceitos. Então Jesus fazia isso, Jesus caminhava, viviam a vida e ele ia ensinando seus discípulos a respeito do reino de Deus. Esses talmidim, esses alunos, eram aqueles que seguiam os rabinos, os mestres da lei. E nos dias de Jesus, estava cheio de rabino ensinando a lei e cheio de talmidim atrás desses rabinos. Jesus é mais um. No meio daquela multidão, Jesus era mais um que se levantou, e ele era conhecedor da lei, e você vai ver nos evangelhos que muitas vezes as pessoas se maravilhavam dos ensinos de Jesus, e o chamavam de mestre, não é verdade? Mesmo que a religião tinha os seus problemas lá com Jesus, e Jesus tinha os seus seguidores. Agora, tem uma coisa interessante nessa questão do discipulado. Os discípulos, ouça isso aqui. Os discípulos são escolhidos. Não escolhem. Está entendendo? Discípulo é escolhido pelo mestre. Não é você que escolhe caminhar com aquele mestre. Estão me entendendo?
Existe uma responsabilidade nisso? Foi Jesus que me escolheu para ser seguidor dele. Não fui eu que disse, Jesus, quero te seguir. E ainda muitas vezes a gente segue de uma forma bem mal seguida. Discipulado é uma relação que está marcado pela proximidade, pela intencionalidade. Se eu fui escolhido pelo mestre, eu preciso levar isso em conta. Se eu entendo que este mestre é o Filho de Deus e que está me chamando para ser seu aluno, eu preciso dar o meu sangue, não preciso? Eu preciso caminhar de perto. Por isso que a Bíblia vai falar que tinha muita gente seguindo a Jesus nos dias em que ele viveu aqui na terra. Muita gente seguia Jesus. Mas também do mesmo jeito que muita gente seguia, muita gente abandonava. Simples assim. Mas ele chamou 12. Ele subiu ao monte, ele orou uma madrugada, e Deus falou com ele, escolhe esses aqui, dentre aqueles que já o estavam seguindo, escolha estes, para serem os seus discípulos. E esses 12 discípulos então viveram os momentos mais importantes da sua caminhada com Jesus. Na vida cristã e no discipulado é importante a disciplina para a gente cumprir as tarefinhas de casa dessa caminhada com Jesus. Existe uma responsabilidade quando eu sou chamado, ou eu me autodenomino discípulo de Jesus Cristo. Se eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu estou me comprometendo, eu sou comprometido a viver como Jesus e para Jesus. E a pergunta é a seguinte: e quando essa condição de ser discípulo acaba? Quando você morrer e for para a glória, e Jesus completar a obra que ele começou na tua vida aqui. Então aquele que é escolhido para seguir a Jesus e ser um discípulo, o será ou deverá ser até o último momento nessa terra. E cada vez buscando ser o melhor aluno, o melhor aprendiz. Porque aluno, gente, é o seguinte: se você não dá conta de responder aquelas demandas de uma disciplina, o que acontece? Reprova. Simples assim. Você reprova e daí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a disciplina de novo. Mas você vai ter que pagar por ela, tá? Eu lembro que uma vez eu discipulei um rapaz e ele tinha travado, né? Na faculdade, ele estava travadíssimo numa disciplina terrível lá, que era muito difícil de passar. E ele já tinha feito aquela disciplina, acho que umas 7 vezes. Como era federal, ele não pagava por aquilo. E ele estava muito desanimado, e quando ele começou a seguir Jesus, eu comecei a fazer um discipulado com ele. Daí um dia eu perguntei como é que está a faculdade. Ele disse: pastor, está uma confusão, eu estou fazendo disciplina com todos os anos. Faço disciplina com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Né? Daí eu disse assim: ok, para o próximo encontro eu quero que você me traga todas as disciplinas que você está atrasado e vamos pôr ordem nesse negócio aqui. Porque se você é um discípulo de Jesus, você tem que dar testemunho na tua faculdade. Ah, mas tem aquela disciplina de estatística. Ok, então a gente vai ralar peito para passar nessa disciplina. Bom, encurtando essa história, né? Esse rapaz já estava quase jubilando da faculdade, né? Porque ele não terminava nunca aquela faculdade, né? Depois de um tempo, orando junto com ele e animando ele a ser um testemunho dentro da sua faculdade, ele se formou, eu estive na formatura dele, e depois um pouco mais, ele fez mestrado, e depois ele fez doutorado, e hoje ele é uma pessoa, um engenheiro de muita capacidade. Então, a conta é fácil. Reprovou, faz de novo. Mas só que daí você fica patinando, né?
Que ano que você está do discipulado com Jesus? Hã? Ah, eu ainda estou na creche. Puxa vida, mas com essa carinha? Já tinha que ter feito pós-graduação, mestrado, doutorado, você está na creche ainda? Ô, Jesus, tem misericórdia. Ser discípulo é isso, é entender que existe uma caminhada. E existe um alvo a se alcançar. Eu quero falar rapidamente sobre algumas características de um discípulo. Mas antes eu quero ouvir de vocês. Qual característica você considera indispensável em um discípulo, em um seguidor, em um aluno? Constância. Obediência. Oração, no caso de ser um discípulo de Cristo. Oi? Servidão. Só isso? Compromisso. Interesse. Determinação. Atitude. Disciplina. Perseverança. Suor. Garra. Intenção. E assim vai. Tá? Mas eu quero falar aqui de 4 características. A primeira característica é, anota isso. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você vai passar por transformação na sua vida. Ok? Porque senão você fica do jeito que você está. Se você não quer ser transformado, você não precisa ir para Jesus. Daí você fica do jeitinho que você está. Um discípulo passa por transformação. Transformação daquilo que nós éramos e daquilo que Jesus quer que a gente seja. Ok? Você está já do jeitinho que Jesus quer que você seja? Sim ou não? O povo tem até medo de responder essas perguntas, né? Não estou, mas eu estou seguindo. Aquela música do Alvo, estou seguindo a um lugar mais alto. Então nós estamos seguindo. Eu não sou ainda, o próprio apóstolo Paulo fala isso. Não que eu já tenha adquirido ou obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Eu não sou mais aquele Saulo que se converteu lá atrás. Já houve transformação na minha vida. Se a gente vai lá para Mateus 4, 18 a 20, é um texto conhecido, eu quero rapidamente lê-lo aqui. Olha só, Jesus chamando Pedro. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Olha aqui, segura um pouquinho aí, Mel. O convite de Jesus direto e reto. Sigam-me. Sejam meus discípulos, sejam meus alunos. Eu sou o mestre e eu estou te convidando a me seguir. Matrícula feita, mensalidade paga. Mas você precisa me obedecer. Você precisa andar comigo. E olha o que Jesus fala para eles. Eu vou fazer o que de vocês? Volta lá, Mel, 18, 19. Eu farei de vocês pescadores de gente. Há uma transformação aqui? Vocês vão deixar de pescar peixes. Vocês vão passar a pescar gente. Jesus já coloca na mente, no coração daqueles discípulos, aonde Jesus queria que eles chegassem. Isso aconteceu na vida de Pedro e André? Sim, aconteceu. Leia Atos. Pedro pregando e 3.000 se convertendo, Wanda. Que tal? Foram transformados, pegavam peixes a vida inteira, mas nesse momento do encontro, Jesus disse, eu tenho uma caminhada de transformação para a sua vida. E daí o verso 20 vai dizer, no mesmo instante, deixaram suas redes e seguiram Jesus. Ou seja, aquela proposta de transformação chamou a atenção. Gente, todos nós passamos por esse processo de transformação. E as mudanças, elas são radicais. Cristianismo é radical. Os ensinamentos de Jesus são radicais. Não é para crente Nutella. Crente Nutella não aguenta Evangelho de Jesus Cristo. É para crente raiz. Mudanças radicais. Eu era assim. E agora eu sou deste jeito.
Porque Jesus vem para libertar. Jesus vem para nos dar uma nova vida. E ser discípulo de Jesus significa viver este processo de transformação na sua vida. E você precisa enxergar isso. Você precisa ver esse processo de transformação na tua caminhada com Jesus. Você precisa olhar para trás e pensar: uau, hoje eu estou mais crente do que ontem. Meu jejum está ficando top, porque ontem eu jejuei 10 horas, hoje eu vou jejuar 12. Ontem eu orei 15 minutos, hoje eu vou orar 20. Transformação. Antes eu era assim. Pensamentos me controlavam, vícios me prendiam, a minha mente era um lixo, as minhas atitudes eram completamente fora dos ensinamentos da palavra de Deus, mas agora que eu estou sendo transformado pelo Espírito de Deus, não sou mais o mesmo. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2:20, para cada ponto desse dá uma pregação, gente. Gálatas 2:20, olha o que Paulo fala. Esse texto todo mundo conhece, né? Fui crucificado com Cristo. Ou seja, assumi o discipulado. Decidi caminhar com Jesus. Sou aluno. Sento na primeira fila. Quero andar colado com o mestre. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui que está o mimetismo, ó. Aqui que está o mimetismo. Não sei onde é Cristo, onde é Paulo. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Coragem desse Paulo aqui, hein? Você tem coragem para dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? A minha natureza se fundiu com a natureza de Jesus? Hoje de manhã eu estava vendo no Instagram e teve até uma frase que eu repostei lá. Que a questão não é o tanto que você ouve do Evangelho, ou o tanto que você conhece do Evangelho, mas é o tanto que você vive do Evangelho. Porque conhecedor de Evangelho, de lei, de Torá, estava cheio lá nos dias de Jesus. Hoje está cheio de gente que está com um cabeção desse tamanho, cheio de Bíblia, mas não tem vida, não tem testemunho para contar, testemunho de transformação, não tem o que dizer: a minha vida era isso, mas agora em Cristo eu estou vivendo isto. Pensa no que em quem o apóstolo Paulo foi. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. A vida dele foi transformada ou não? Radicalmente transformada. Eu fico imaginando o processo que esse Paulo, ou lá no início Saulo, enfrentou. Quantas guerras internas, quantas lutas, para arrancar aquele monte de religiosidade da cabeça dele e poder experimentar a graça de Jesus. Não é fácil, é para os fortes. Passar por essa transformação é para os fortes, é para os corajosos. E a Bíblia fala que covarde não entra no céu, tá, gente? Por quê? Porque covarde não dá conta desse discipulado. Covarde não dá conta de seguir a Jesus de perto. Lá no capítulo 6, verso 17 de Gálatas, olha como Paulo encerra a carta dele. Ele estava nervoso aqui. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo as cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Olha o nível de intimidade, de transformação, de determinação, de coragem, de desejo de ser igual a Cristo. Ele fala que ele quer se associar, ele quer compreender, ele quer viver o sofrimento de Cristo na vida dele. Tanto que ele carrega as marcas de Cristo no corpo dele. Esse é o verdadeiro discípulo. Segunda característica: o discípulo de Cristo avança na missão.
discípulo de Cristo avança na missão. Jesus nos escolheu para sermos discípulos, mas nos escolheu com uma finalidade, e a finalidade é muito clara: é a gente continuar aquilo que Ele começou. Eu e você fomos escolhidos por Jesus para darmos continuidade àquilo que Ele começou nessa terra. O que Jesus fez nessa terra? Anunciou o reino de Deus, mostrou o amor de Jesus, pregou o evangelho para as pessoas, curou, libertou por meio do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer que a gente faça. O que os discípulos fizeram em Atos? Exatamente as mesmas coisas que o seu mestre fazia. Tudo que Jesus fez de poder, de manifestação sobrenatural, os discípulos dele fizeram depois no livro de Atos. E assim por diante, no decorrer da história, chegando até mim e você hoje. Tudo que Jesus fez nos evangelhos, Ele quer que nós, que somos discípulos dele, façamos. Todo poder, toda autoridade nos foi dada, diz o texto. Portanto, ide e fazer o quê? Discípulo. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esta é a missão. E essa é a estratégia da expansão do reino de Deus. Jesus veio como filho de Deus, Ele escolheu 12. Ele ensinou sobre o reino a esses 12. Esses 12 foram obedientes, né? Exceto aquele que saiu da lista lá, mas depois entrou outro, né? E depois daquilo, o que aconteceu? O evangelho foi, chegou até mim e você hoje. Por quê? Porque em todos esses séculos atrás, desde Jesus até o dia de hoje, houveram discípulos fiéis a Jesus. E que avançaram na missão. Então aqui eu vejo que é como se fosse uma cadeia, né? Que vai acontecendo e ela vai passando de tempos em tempos, décadas, séculos, milênios vão passando e os discípulos de Jesus Cristo vão avançando na missão, até chegar aquele dia onde Jesus vai falar: encerrou a missão, gente, acabou, chega de trabalhar, agora só alegria, vamos para o céu. Mas enquanto nós estamos vivendo neste mundo, você e eu somos discípulos para uma missão. Aonde é essa missão? Aqui no Tanguá, Almirante Tamandaré, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua academia, em todo lugar. Somos discípulos de Jesus. Ou seja, quando a gente fala de avançar da missão, não está falando sobre a minha agenda. Está falando sobre a agenda dele. Um discípulo de Jesus, ele está disposto a abrir mão da sua agenda para entrar na agenda de Jesus. Terceira característica: um discípulo se esforça pela maturidade espiritual. Um discípulo se esforça pela maturidade espiritual. Eu quero ler primeiro o texto de Efésios 4:13. Esse vai ser o texto da nossa devocional dos 21 dias agora, nessa semana, no dia 11. Olha o que diz aqui, também Paulo escrevendo. Até que todos, ok? Observem aqui, todos, isso inclui eu e você. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E todos amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Deve ser ler a devocional lá que eu destrinchei um pouquinho isso. Ou seja, existe uma estatura de maturidade que a gente precisa alcançar. Que estatura é essa? Qual é a estatura? Cristo. Ok? Cristo é a minha estatura de maturidade. É o que eu preciso alcançar.
Duro esse discurso, hein, gente? É ou não é? Mas isso é o cristianismo. Não é pesado, pelo contrário. É maravilhoso. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. E não tantas coisas que passam pela nossa cabeça. E não tantas coisas que muitas vezes nós vivemos. Nós precisamos alcançar esse nível de maturidade, essa estatura de Cristo. E eu dou uma aula sobre maturidade espiritual e eu resumo a maturidade espiritual de Jesus em 2 palavras: amor e obediência. Elas se relacionam entre si, certo? A Wanda deu uma palavra sobre isso na vigília. Quer resumir a estatura de Cristo? Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro grande mandamento que eu e você precisamos viver. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus mais hoje do que eu amava ontem, semana passada, mês passado ou um ano atrás. E a segunda característica associada ao amor é a obediência. Quem ama obedece. Daí não é pesado obedecer, né? Quando você ama, não é pesado obedecer. Esta é a estatura que nós precisamos alcançar. Lá em Colossenses capítulo 1, eu amo esse texto e eu estava orando esse texto essa semana. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29, Paulo também escrevendo: portanto, proclamamos a Cristo. E aqui eu me vejo em Paulo aqui. Porque eu entendo que essa é a minha missão como pastor dessa igreja. Como alguém que foi chamado pelo Senhor. Proclamando a Cristo. Advertindo a todos. Que é o que eu estou fazendo hoje. Desculpa. E ensinando a cada um. É o que eu amo fazer. Eu amo ensinar as coisas de Deus. Com toda a sabedoria. Espero que esteja sendo. E está, eu sei. Para apresentá-los. Paulo estava escrevendo para a igreja. Maduros em Cristo. Olha a responsabilidade. Apresentá-los maduros diante de Cristo. Então há um papel que passa por mim enquanto pastor, pelos dons que Deus e ministérios que Deus estabelece na igreja, para nós podermos crescer e apresentarmos diante de Deus pessoas maduras. E o verso 29 diz o quê? Por isso, trabalho e luto com tanto esforço. Vocês acham que eu trabalho e luto com esforço? Ok, obrigado. Ia continuar do mesmo jeito, né? Mas enfim. Na dependência de seu poder que atua em mim. Essa foi minha oração essa semana. Deus, eu quero ver esta igreja em 2025 chegando à estatura de Cristo. Amadurecendo na fé. Porque há um caminho que a gente precisa trilhar. Porque não há vida em plenitude se eu não busco esta maturidade em Jesus. Então viver a plenitude não é de graça, tá, gente? Viver a plenitude não é vir aqui, dar uma oferta maior e dizer: pronto, Deus, já fiz a minha parte, agora o que vem? Viver a plenitude é você ser discípulo e você se esforçar pela maturidade. Se você não consegue, gente, isso aqui dói, mas assim, é com amor. Se você não consegue identificar este crescimento de maturidade na sua vida espiritual e na sua vida enquanto pessoa, tem alguma coisa errada no discipulado. Porque Jesus nos chama para a transformação e para a maturidade. E o último ponto, e a última característica que foi colocada aqui. O discípulo se compromete a discipular outros. Ai. Cada vez aperta mais um pouquinho, né? Mas é com amor. O discípulo de Cristo, ele está comprometido a fazer novos discípulos. Ok?
Gente, isso é uma bênção. Eu e Cristina somos apaixonados por esse ministério de discipular pessoas, de caminhar com pessoas, desde os primeiros passos, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, e caminhar. Esse é o compromisso. Foi isso que Jesus colocou na nossa mão lá, quando ele subiu para o céu. Ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a missão que Deus deu para a gente. Então, avançar na missão significa fazer discípulos de Cristo, termos um compromisso de gerarmos discípulos. Isso tem a ver com fertilidade, com gerar filhos. Tem um livro muito antigo que eu li e me apaixonei por ele, porque ele fala sobre esse tema. E o título do livro é O Clamor por Pais e Mães Espirituais. Você acha que está necessitando pais e mães espirituais na igreja de Jesus hoje? Sim ou não? Sim. Como é que Deus vai mandar a gente nascer na nossa família da fé, se não tem pai e mãe para cuidar? Eu preciso chegar à maturidade ao ponto de gerar filhos para o reino de Deus e cuidar deles. Tem gente fazendo isso aqui. E glória a Deus. A minha irmã Eliane discipula um monte de gente. Para a glória do Senhor. Eu sei que ela não gosta, ela vai me dar uma bronca depois, mas tudo bem. Depois eu me acerto com ela, né? Eu assumo a minha posição de pastor e ponto. Mas a Eliane é uma pessoa que entendeu de anos para cá que o lugar dela não era mais aqui, na música. Desde sempre eu vi minha irmã envolvida com música. O ministério dela sempre foi, mas houve um momento em que Deus falou com ela. Agora eu quero você discipulando pessoas. E isso está acontecendo, glória a Deus. Mas a gente precisa multiplicar pessoas assim, que entendam o compromisso de fazerem discípulos de Jesus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele adverte o seu filho na fé, Timóteo, né? E olha o que ele diz aqui: meu filho, Paulo falando com Timóteo, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Entenderam aqui o compromisso de Timóteo? Não é seguir a Jesus, pronto, já me formei, estou com o diploma. Não, já me formei, estou com o diploma e agora você vai continuar sendo transformado e você vai continuar sendo instrumento de Deus na vida das pessoas. Caminhando e discipulando outros, gerando filhos na fé. E daí para esses filhos na fé, você precisa ter essa autoridade para dizer: me imita, ok? Vem cá, eu te pego na mão, você é um novo convertido, você está caminhando com Jesus agora, né? Tem muita tranqueira aí nessa vida que a gente vai ter que dar um jeito. Eu vou pegar na sua mão, nós vamos caminhar juntos e você vai me imitar, ok? Uma vez eu discipulei um rapaz, que já hoje não é mais rapaz, né? Foi uma situação que Deus nos fez encontrar meu primo de Londrina. Ele era funcionário de um primo meu de Londrina. Ele me ligou e disse assim: Reinaldo, eu tenho um funcionário aí que está numa situação crítica, a vida dele está um caos, vai falar de Jesus para ele. Eu fui no escritório. Quando eu cheguei lá tinha uma Bíblia aberta. Eu disse, peguei o gancho da Bíblia, católico, né, praticante e tal. Mas como é que estava a vida dele? Casamento quase acabando, ele tinha traído a esposa, o filho quase morrendo, com uma meningite absurda, pequenininho. A vida dele é um caos, uma confusão. Vou contar. E detalhe, sabe onde eles serviam na igreja católica? Na pastoral de casais. Conhecimento, sem vida. A esposa estava decidida a terminar o casamento. Resumindo a história,
Ele se converteu. Tinha problema com bebida. Ele se converteu. A vida dele começou a chamar a atenção da esposa. A esposa se converteu de uma forma maravilhosa e sobrenatural. Eles servem o Senhor hoje. Trabalham com o ministério de casais e trabalharam por muitos anos contando a história de vida deles. Uma vida transformada. E eu lembro que ele, sempre que a gente estava em qualquer lugar, porque a gente se encontrava em qualquer lugar. Eu sou meio que nem Jesus. A gente faz discipulado no McDonald's, faz discipulado caminhando no parque, indo no banco, né? Daí, a gente estava numa dessas nossas saídas, nós tínhamos almoçado juntos, e isso era o começo, e daí no final disse assim: meu querido, posso orar por você? Ele olhou para mim: aqui? Eu disse sim. Ai, pode. Daí eu orei por ele ali. Daí depois de um tempo, ele falou comigo. Ele disse assim: pastor, eu estou aprendendo com você. Toda reunião que a gente tem, todo encontro, eu não saio aqui sem você perguntar: posso orar por você? O que aconteceu? Ele começou a imitar nas pessoas que ele foi falando de Jesus. Ele sempre fala: posso orar com você? Por imitação, mimetismo. Sendo igual. Seja meu imitador como eu estou imitando Cristo. É assim que o discipulado deve ser. Quantas gerações aparecem ali naquele texto de Timóteo? Aparece Paulo falando: assim como você ouviu de mim. Aparece Timóteo, aquele que recebeu a palavra. Aparece as pessoas que Deus queria, ou melhor, que Paulo queria que Timóteo testemunhasse da sua fé. E aparece uma quarta geração, as pessoas que aquelas pessoas que Timóteo tinha alcançado iriam alcançar. Vocês estão percebendo o olhar de Paulo? Vocês estão percebendo o olhar de Jesus sobre essa questão do discipulado? Quando ele escolheu aqueles 12, ele pensava em você, Alze. Ele pensava em você, Gu. Ele escolheu aqueles 12 homens, mas pensou: mas lá na frente tem o Gu, e ele precisa ser alcançado, eu escolhi ele. Ele precisa vir. E daí vai aquela cadeia, e vai. Geração. E se a gente ainda pega a história do apóstolo Paulo, houve uma pessoa que abraçou Paulo, ou melhor, ainda enquanto Saulo, e caminhou com ele, que foi Barnabé. Então só que nós temos 5 gerações do evangelho passando de geração em geração. E discípulos sendo gerados. Esta é a essência da missão que o Senhor nos confiou. O pessoal do louvor pode subir para a gente encerrar. Como está a sua identidade? Esta nova identidade que Jesus te deu. Jesus te chamou e te escolheu para você ser discípulo dele. Você sabe disso, não é verdade? Ele te adotou. Mas mais do que a adoção, ele tem um propósito. A adoção é nós voltarmos para o Pai. O discipulado é o propósito da nossa vida. Sermos inseridos na missão de Deus que Ele está realizando nesse mundo. E gente, quando eu oro e eu penso nisso, eu digo: Deus, eu não quero perder por nada o que o Senhor está fazendo. Eu quero ser instrumento do Senhor aonde for. Porque eu sou discípulo. Eu quero te seguir de perto. Agora eu vou falar mais uma outra coisa para te chocar. Alguma vez, nos evangelhos, você viu Jesus correndo atrás das pessoas para seguirem Ele? Isso não te choca? Quem que tem que correr atrás de quem aqui? Sou eu que preciso correr atrás de Jesus, porque Ele me escolheu. Tem muita coisa invertida na nossa vida como igreja, e Deus já me confrontou muitas vezes. E Deus já me disse a respeito de pessoas com quem eu caminhava: para. Porque Ele não quer, né, Wanda?
Você quer, mas ele não. Quando Jesus foi lá e aquele jovem rico apareceu para Jesus, todo bonitinho, querendo fazer o papel de bom moço, e chegou para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus, muito esperto, disse: ó, faz o seguinte, obedece a lei. Pá. Disse assim: Jesus, tudo isso eu tenho feito. Jesus disse: só te falta uma coisinha. Ó, por isso aqui você não está herdando o reino de Deus. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Olha, aquele cara teve a oportunidade de ouvir isso de Jesus. Como é que ele saiu? Triste. Mas Jesus o amou. Mas ele não quis. Jesus foi correndo atrás dele. Ah, volta aqui, eu vou facilitar para você. Te dá uma chance. Gente, pensa na sua vida com o Senhor. Pensa no seu caminhar com Jesus. Quantas vezes a gente resolve andar pelos nossos caminhos, esperando que Jesus deixe as 99 e venha atrás de mim. Ele faz isso. Sim, ele faz. Mas ele vai fazer todo dia isso? Essa não é a intenção da parábola. A intenção da parábola é que depois que aquela ovelha foi encontrada e voltou ao aprisco, ela nunca mais fugiu. Ela nunca mais saiu debaixo dos olhos do pastor. Porque esse amor é tão grande que eu não sei viver sem ele. A gente precisa ajustar esse aspecto da nossa identidade como cristãos. A gente precisa dizer para o Senhor hoje e se posicionar: Senhor, eu quero hoje me posicionar como um discípulo, como um aprendiz, como uma pessoa que não dá desculpas, como uma pessoa que aprende a obedecer, por mais difícil que seja. Aprende a obedecer. E aí a gente vai poder viver coisas grandes e poderosas da parte de Deus. Porque Ele só vai revelar as intimidades dEle para quem está perto. A gente quer tanto, né, as coisas grandiosas e ocultas de Deus. A gente quer tanto o sobrenatural, né? A gente quer tanto aquelas experiências maravilhosas. E Jesus fala: ok, eu tenho isso para você, mas me siga de perto. Cola em mim, que você vai ver. E é isso que Jesus está nos convidando nessa manhã. Colar nele. Tinha uma expressão entre os judeus, e eu já repeti isso, e se para você é uma repetição, me perdoa, mas talvez para muitos não seja. Nessa questão de seguir um mestre, eles tinham um ditado que era o seguinte: eu quero caminhar com meu mestre, de maneira que a poeira da sua sandália se apegue às minhas vestes. Ou seja, eu estou tão perto desse meu mestre, que o levantar da poeira com as suas sandálias sujam a minha roupa. Essa é a minha marca. É a marca que eu estou carregando por ser um discípulo de Cristo. Vamos ficar em pé. A gente vai cantar uma canção aqui.
E essa foi uma canção que eu pedi para o Cris, porque ela ficou na minha cabeça a semana inteira. E é uma canção que fala sobre isso, que fala sobre discipulado. O tema dessa canção é Para Onde Eu Irei? Ô pergunta, né? E na verdade a pergunta certa seria: para quem eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a fala do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus. E eu já me vi muitas vezes assim, numa encruzilhada, ou melhor, numa encurralada assim, né? Numa rua sem saída. E eu digo: Jesus, só me resta obedecer aqui, porque eu não vou voltar atrás, eu não vou largar esse arado. Não existe outra possibilidade na minha vida se não te seguir. Então, se eu preciso aprender essa lição, eu vou aprender essa lição. E essa canção então fala sobre isso, sobre decidirmos largar tudo para seguirmos a Jesus. Tudo é menos importante para que eu assuma a minha posição de aprendiz, de aluno, de imitador de Cristo. Enquanto a gente canta essa canção, responda para o Senhor. Só cante essa canção se ela é uma verdade para você. Não tem problema, ninguém vai observar isso. Seja verdadeiro com Deus. Deus olha o teu coração. Ele abriu mão de sua glória, se põe no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma taça, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meus dedos e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Querido, se você já tem essa marca na tua identidade, eu quero te convidar a você vir aqui à frente, para a gente orar juntos e dizermos: Senhor, eu estou renovando o meu compromisso contigo de ser discípulo, e eu quero ainda, a partir de hoje, andar mais perto, mais colado contigo. Mas se talvez hoje você está querendo tomar esse posicionamento, de dizer que você é um discípulo de Jesus, e você vai segui-lo, e você vai obedecê-lo, e você vai imitá-lo, vem aqui à frente também, para a gente orar juntos, para a gente declarar isso diante do Senhor, para a gente falar para Ele: aqui está a minha nova identidade, aquilo que o Senhor colocou na minha vida, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou por trás das malhadas, diz o texto lá de Davi. Davi estava escondido lá, Davi estava naquele campo, cuidando das ovelhas. Ele tinha sido esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos naquela reunião com Samuel, mas Deus não tinha esquecido de Davi. Deus disse: cadê o filho? Tem mais um filho, eu quero que ele seja trazido para esse lugar. E ali Samuel ungiu a Davi. Querido, você não foi esquecido pelo Senhor. Ele te viu aonde você estava e Ele te escolheu. Assim como Ele chamou Pedro e André quando estavam ali mexendo nas suas redes, vindo de uma pesca, assim como Ele chamou Mateus quando estava sentado na coletoria. Ele te chamou no lugar onde você estava, talvez com uma vida totalmente arrebentada, talvez sofrendo situações e consequências das suas escolhas, mas o Senhor passou por você e Ele te escolheu, e Ele te chamou, e Ele disse: larga tudo e me segue. E você fez isso. Você fez isso porque você está aqui. Então eu quero que nessa manhã a gente possa declarar ao Senhor, nos lembrarmos daquele chamado que aconteceu lá atrás. Talvez hoje a gente esteja andando despreocupadamente, talvez hoje nós estejamos distantes da caminhada com o Senhor. Nós não estamos permitindo que os pós da sandália de Jesus se apeguem às nossas vestes. Diga para o Senhor que você quer caminhar mais perto, que você não quer simplesmente conceito, que você não quer simplesmente conhecimento na tua mente, que você quer vida, que você quer viver a plenitude. Meu irmão, minha irmã, isso é viver plenitude. É você viver em Cristo, é a tua vida se confundir com a dele, é você poder olhar diante do espelho e dizer: eu sou o imitador de Cristo, eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho as minhas lutas, as minhas falhas, as minhas limitações, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor, e eu vou buscar essa transformação cada dia. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e eu quero ver esse agir poderoso de Deus na minha vida e no meu caminhar. Eu quero ser confundido com Jesus. Eu quero carregar as marcas da cruz de Cristo no meu corpo. Eu quero ter essas marcas. Eu quero ser identificado como um discípulo, como um seguidor, como aquele que imita Jesus. Oh Deus. Queridos, ao mesmo tempo que isso muitas vezes pode te assustar, existe um Pai de amor que está dizendo para você que esse é o melhor caminho. Então queima as tuas carroças. Sabe por que tem isso nessa canção? Porque Eliseu, quando decidiu seguir Elias, Elias o chamou, ele estava lá arando com bois a terra.
E o que ele fez? Ele pegou aquele arado e queimou aquele arado, como que dizendo: aqui está um fim a esta era que eu vivi até agora. Aqui está um fim à identidade que eu vivi até hoje, e agora eu decido viver uma nova identidade. Eu sou discípulo de Elias, que é discípulo do Deus Todo-Poderoso e do Deus Altíssimo. Ah, queridos, diga isso para o Senhor nessa manhã. Eu sei que Ele anseia isso, e você é mais do que vencedor nesse caminhar com Jesus. Não tenha medo, Deus vai dar tudo que você necessita. Ele vai colocar na tua mão tudo que você precisa para segui-lo de perto, porque isso aqui não é um cargo, isso aqui não é uma servidão, um trabalho que Deus quer que você preste para Ele. Aqui está o propósito para a sua vida. Aqui está o propósito da sua existência: você imitar aquele que te comprou e que te salvou. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse tempo nessa manhã. Deus, obrigado porque a presença do Senhor é tão real, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é tão forte, Deus. Pai, existiu um momento ali que as pessoas que te seguiam disseram que o discurso era duro. Mas obrigado, Jesus, porque ninguém foi embora. Pelo contrário, a gente está aqui, e eu me incluo junto com os meus irmãos aqui. Eu estou aqui à frente, dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou um discípulo de Cristo. Eu quero te imitar cada dia mais. Eu quero caminhar muito perto de ti. Eu quero experimentar das coisas grandes e profundas que o Senhor tem para me mostrar, para me revelar. Eu quero, Jesus, eu anseio, eu quero ser transformado na minha mente, na maneira como eu penso, nas minhas atitudes, no meu jeito de agir. Eu quero que o Espírito Santo me controle. Eu não quero mais fazer as coisas da velha natureza, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu quero viver o novo de Deus hoje. Não importa se talvez eu tenha vivido uma vida de religiosidade até aqui. Importa a decisão que eu tomo hoje, de dizer que eu sou um aluno. E eu quero ser um aluno aplicado. Um aluno que cola no mestre. Um aluno que quer aprender tudo, que pergunta tudo. Quer experimentar tudo. Esse é o discípulo. Pai, em nome de Jesus, sela esse nosso compromisso nessa manhã, Jesus. É importante a gente sair do nosso lugar, virmos aqui à frente, no altar do Senhor, na presença do Senhor, para respondermos, Pai. E obrigado porque nós estamos juntos. Pai, que nós possamos animar uns aos outros nesse discipulado, nesse caminhar com Jesus. E que a gente, Deus, entenda que esse processo vai acontecer e tem acontecido, e que aconteça para a honra e glória do Senhor. Que nós estejamos inseridos na missão que o Senhor nos confiou. Que a gente alcance a maturidade espiritual que o Senhor quer para nós. Que a estatura de varão perfeito é a estatura de Cristo na nossa vida. E que nós possamos gerar novos discípulos para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Sela isso no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. E para a honra e glória do Teu nome. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito e eterno de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que o poder, que a unção, que o rio que flui de dentro de nós, que é o Espírito Santo, possam nos acompanhar, possam nos dar experiências poderosas e tremendas nesse dia, nesta semana que começa, Senhor. Deus, e que a gente vá alcançando esta plenitude de vida que o Senhor nos dá, que está ao nosso alcance. Que nós possamos, neste ano de 2025, vivermos a plenitude no Senhor, a partir da nossa identidade, a partir de quem nós somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa importante, meus queridos, durante essa semana, ore contra todas as mentiras do diabo no teu ouvido, tá? Porque ele vai querer te convencer que você não é tudo isso que você